Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a história de um cavalo que foi muito importante na minha vida. Ele não foi de minha propriedade em momento algum, mas foi um cavalo que me marcou muito, né? Que fez parte da minha história e que eu tenho um carinho muito grande até hoje por ele, porque eu devo muito a ele. E se você quiser saber essa história, fica até o final do vídeo. E antes de falar sobre esse cavalo, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, já deixarem seu joinha e ativarem as notificações. Então bora lá! Como eu já contei aqui a minha história nos Três Tambores, eu vou deixar aqui nos cards interativos para você que não assistiu ainda ir lá assistir. Eu comecei a andar a cavalo muito nova e teve uma época da minha vida que eu fazia aula com o Renan, o tio Renan lá do Clube do Galope. E quando eu era mais nova, esse cavalo, ele era o cavalo mais temido, vamos falar assim, pelas alunas e alunos dele, porque ele era um cavalo meio bravo assim, né? Eu tô falando do Paládio, né? Foi o meu primeiro contato na vida com o puro sangue árabe, foi com ele. Ele ficava na escola do Renan, não era de propriedade do Renan, era de propriedade do João Pedro, mas o João Pedro havia autorizado ele colocar os alunos para montar, né? Inclusive pelo Paládio ser um cavalo muito quente, ele precisava de se exercitar todos os dias. E eu morria de medo do dia que eu ia montar no Paládio. E o Renan sempre falava, ó, semana que vem você vai montar no Paládio. Ó, semana que vem você vai montar no Paládio. E, gente, eu tremia na base, porque ele era um cavalo muito bravo. Era um cavalo mais... não bravo. É bravo, mas era mais agitado, vamos falar assim. Ele gostava muito de correr. Os árabes são quentes de natureza, né? Eu tenho um em casa, como vocês sabem, iraquinho velho louco, né? Mas na época iraquinho nem existia, pra vocês terem ideia. E aí o Paládio era esse cavalo muito quente, e ele era um cavalo que o Renan colocava os alunos mais experientes. E aí uma bela de uma semana ele falou assim, eu vou te colocar no Paládio pra montar. Gente, eu até chorei de medo do cavalo, porque o pessoal falava, meu Deus do céu, o Paládio é bravo, o Paládio isso, o Paládio aquilo. E eu falava, nossa, eu vou cair desse cavalo, né? Gente, foi amor à primeira vista quando eu montei nele, foi a coisa mais engraçada, eu me encaixei muito fácil nele. Ele era um cavalo professor, apesar dele ser mais quente, assim, ele era um cavalo professor que, literalmente, você não precisava fazer absolutamente quase nada em cima dele. Ele corria por conta própria, ele gostava muito, né? E ele já era mais velho na época, que eu comecei a montar nele. E aí eu simplesmente me apaixonei por ele. Toda semana eu montava no Paládio. E ele foi um cavalo que me ensinou muito, justamente por ser um cavalo professor. Na primeira vez que eu montei nele, óbvio que eu só passei devagarzinho no tambor, né, no galopinho, mas ele já conquistou meu coração na mesma hora, porque eu achei que eu não ia dar conta. Mas quando eu vi no treino, eu tinha dado conta dele e ele era tipo assim, por mais que ele era quente e tudo mais, ele era um cavalo muito carinhoso, que eu tinha um amor gigantesco por ele, vocês não têm ideia do tanto. E aí eu comecei a montar no Paládio e nunca mais parei. Desde a primeira vez que eu montei nele, eu acho que eu montei no Paládio bem uns 3 anos, pelo menos, né? Toda semana eu montava e toda semana ficava cada vez mais fácil, né, de montar nele. Eu nunca tive a oportunidade de competir nele, porque desse meio tempo que eu comecei a montar no Paládio, meus pais me proibiram de participar de provas de Três Tambores. E aí, por esse motivo, eu não tive a oportunidade de competir nele, mas a gente sempre tinha aqueles treinos cronometrados e ele sempre me colocava ou em primeiro ou em segundo lugar. Ele era incrível. Ele corria com o coração mesmo. Pra vocês terem ideia, o tanto que eu amava o Paládio, amo até hoje, tenho um carinho muito grande por ele. Quando eu fiz 15 anos, eu fiz aqueles books, né? Pra fazer festa de 15 anos e tudo mais. E adivinhe quem que eu quis tirar foto primeiro do que qualquer outro cavalo foi com o Paládio, né? E ele, tipo assim, ele foi um dos cavalos mais incríveis que eu já montei até hoje, que eu tive o prazer de conviver. E eu sempre falava que o dia que eu tivesse a oportunidade, ele seria meu, né? A nossa conexão crescia a cada semana, era uma coisa tão incrível que eu não precisava de puxar ele nem no início nem no final do treino. Ele ia sempre me seguindo, né?
Ele era considerado doido da cabeça, porque realmente ele era muito esquentado, mas é porque os puros sangue árabes, no geral, assim, eles são cavalos mais esquentados, mas ele tinha um coração gigante. E foi por conta dele, inclusive, que eu me apaixonei por essa raça, que eu falei, não, um dia eu vou ter o Paládio, um dia eu vou ter um cavalo árabe. Porque eles têm um coração gigante, eles podem ser esquentados tanto que for, mas eles têm um coração gigante, são muito leais. O Paládio foi um dos cavalos mais leais que eu já montei até hoje. E que eu criei conjunto mais rápido, porque ele era muito fácil, gente. E ele era aquele cavalo que você não precisava de reio pra tocar, nem de espora. Ele corria por natureza. E ele era um cavalo tão completo, gente, que até saltar, ele saltava, pra vocês terem de base. Eu saltei algumas vezes com ele, eu achava incrível, adorava. Ele fazia de tudo. Tambor, saltava, corria atrás de gado. Ele era incrível, era um cavalo completo. E era muito fácil, apesar dele ser meio esquentado, né, como a maior parte dos árabes são, ele tinha um coração gigante e ele era super versátil. E na mesma época que o Iraquinho foi colocado à venda, o Paládio foi também, e eu fiquei louca, porque eu queria os dois de todos os jeitos que vocês imaginarem. Mas aí meu pai acabou comprando o Iraquinho pra mim, só que eu continuava convivendo com o Paládio e, nossa, meu carinho por ele é imenso. Ele foi um dos cavalos que mais me ensinou nos tambores e ele me dava muita confiança na hora de montar, sabe? Por mais que ele era agitado e quente, ele me passava uma confiança que eu precisava. E isso é muito importante para quem tá começando. Ter um cavalo que te passe confiança, que você sabe que vai virar, que sabe que vai fazer o trabalho muito bem feito. E o Paládio era esse cavalo, era muito difícil de derrubar tambor com ele. Salvo me engano, se eu derrubei 10 vezes tambor treinando com ele durante 3 anos, foi muito, porque ele era muito fácil. Ele literalmente corria sozinho, gente. Ele era incrível. E ele me marcou muito, de todas as maneiras. E quem conviveu com ele sabe o tanto que ele era incrível, né? Ju, por que você tá falando que ele era incrível? Porque, infelizmente, o Paládio acabou falecendo de velhice, né? Ele morreu de velhice. Me partiu o coração no dia, eu fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo. Inclusive, fiz uma postagem no meu Instagram. Teve gente que confundiu ele com o Iraque. Né, mandaram um monte de mensagem, meu Deus do céu, o que aconteceu com o Iraque? Eu falei, não, gente, não é o Iraque, é o Paládio. E eu fiquei muito triste, porque ele foi um cavalo muito importante pra mim. E eu sou muito grata a ele por tudo que ele me ensinou lá atrás. E não só ele, é o Renan também por ter me apresentado esse cavalo incrível, que eu tive o prazer de montar durante tanto tempo, né? Eu parei de montar nele logo depois que eu comprei o Iraquinho, porque daí eu comecei a focar só no Iraquinho. Mas eu sempre tinha muito amor e carinho por ele. Quando eu levava açúcar pro Iraque, eu dava pra ele também, porque eu gostava tanto dele, vocês não têm ideia. Eu falava do Paládio 24 horas por dia aqui em casa. E ele foi um cavalo que me marcou muito. Eu acredito que não só me marcou, como marcou outras pessoas que faziam aula com o Renan. E marcou também, acredito eu, o dono dele, que chama João Pedro. E eu também agradeço ao João Pedro por ter me permitido montar nesse ser incrível, né? Que eu sou apaixonada até hoje nesse cavalo. E eu sei que todos os dias ele me olha lá do céu e me guia, né? Bom, gente, essa foi a minha história com o Paládio. Infelizmente, eu nunca tive a oportunidade de competir com ele, pelo aquele motivo que eu falei pra vocês aqui no vídeo, né? Dos meus pais terem me proibido de competir. Mas ele foi um cavalo que me marcou muito e que até hoje eu sinto muita saudade dele e tenho um carinho enorme por ele. Então é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixarem seu joinha e de ativar as notificações. Até a próxima!